18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Olá, muito boa noite para você ligado aqui na 100.7 FM Rádio Mix Manaus. Está começando agora mais um programa 18 horas de hoje, quarta-feira, dia 25 de março de 2026. Na apresentação eu, Kennedson Paes e também Nathalie Moraes. Boa noite, Nathalie. Muito boa noite para você, Kennedson Paes, e para todos os ouvintes que nos acompanham na noite desta quarta-feira muito chuvosa aqui na nossa capital. Até às 7 horas da noite nós temos um encontro marcado com as principais notícias desta quarta-feira. E para nosso programa ficar ainda mais sensacional, gente, só com a sua companhia, né? Mandando aquela mensagem de texto, interagindo com a gente, mandando aquele alô, mandando uma foto e vídeo, né? Porque hoje choveu demais, então já manda aquele vídeo pro nosso @18horasnews, mas também pro nosso WhatsApp, que é o 994887592. A gente quer saber a sua opinião. O que você acha sobre os assuntos abordados, principalmente nas reportagens aqui do 18 horas? Tem alguma dica, alguma sugestão? Manda pra gente no 994887592 e não esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais, e a gente tá com uma meta de atingir os 100 mil seguidores no @18horasnews. É isso aí, gente. Já segue lá, galera. Trânsito. 18 horas e 3 minutinhos, André Meirelles nas ruas de Manaus. Muita chuva, André, nesta quarta-feira. Trânsito caótico? Trânsito caótico, Nathalie, Kennedson. Boa noite para vocês, para os ouvintes. Olha, na Boulevard Álvaro Maia, o trânsito segue com boa fluidez, sem registro de retenções. Mas o cenário muda completamente na Avenida Constantino Nery, no sentido centro-bairro, que está totalmente engarrafado. O grande número de veículos provoca aí um congestionamento quilométrico ao longo da via. Na Djalma Batista, a situação não é diferente. O trânsito é pesado e concorrido, com vários pontos de lentidão. Na Avenida Brasil, o fluxo segue carregado com movimento intenso. E na Avenida São Jorge, a situação é ainda mais crítica, hein? O trânsito está quase intrafegável, com muita dificuldade de deslocamento. A orientação é paciência nesse trânsito, nessa chuva, se possível, se conhecer, buscar aí rotas alternativas. Volto com vocês. Mix. Vamos aos destaques de hoje. Quarta-feira chuvosa em Manaus, mais de 77 ocorrências foram registradas pela Defesa Civil Municipal. Gasolina cai 35 centavos no Amazonas, mas a redução pode não chegar no preço nas bombas. Ex-deputado federal do Rio de Janeiro, Cabo Daciolo, anunciou a pré-candidatura ao Senado pelo Amazonas. E na entrevista de hoje, conversaremos com o delegado Paulo Mavinier, que vai fazer um alerta sobre os riscos da internet entre crianças e adolescentes e explicar como mudar, o que mudou no novo ECA Digital. 18 horas. Começa agora o seu programa 18 horas de hoje, quarta-feira, dia 25 de março de 2026. Você está ouvindo 18 horas. Kennedson Paes e ouvintes, a gente começa o 18 horas desta quarta-feira com um alerta importante sobre a situação da chuva aqui em Manaus. Essa forte precipitação que atinge a nossa cidade desde as primeiras horas da tarde de hoje já causou, Kennedson, acho que a gente pode dizer assim, transtornos em todas as zonas da nossa capital. Exatamente, Nathalie. Depois de chover mais de 100 milímetros aqui na nossa capital, gente, infelizmente, nós tivemos um registro de mais de 70 ocorrências em diversas zonas da nossa cidade de Manaus. Ruas estavam alagadas, o trânsito comprometido, como ainda há pouco a gente ouviu detalhes sobre o trânsito com André Meirelles, dificuldades também de motoristas e pedestres atravessarem diversas vias por conta de ruas completamente inundadas, Nathalie Moraes, e até algumas vezes submersas. E nas redes sociais a gente pôde ver esses vídeos que viralizaram, Nathalie, onde mostravam a força da água invadindo casas, ruas e tomando conta da nossa cidade, infelizmente, Nath. Entre os pontos mais afetados estão aí os bairros do Crespo, Colônia Terra Nova, Compensa, Nova Cidade, Cidade de Deus e Monte das Oliveiras. A gente também teve registros, Kennedson Paes e ouvintes,
em avenidas importantes como a de Djalma Batista, Mário Ipiranga e Torquato Tapajós. Imagina só essa situação, hein? Agora o ponto mais complexo, Nathalie, que eu imagino seja aquele ponto na Avenida Brasil, onde a pista ela é dividida entre um córrego, e o córrego ele transbordou com o aumento do fluxo de água, um aumento do nível de água no Igarapé, acabou transbordando e deixando a pista completamente intrafegável. A água se espalhou por diversos estabelecimentos comerciais naquela região e motoristas que tentavam passar pelo local, alguns deles até chegaram a ficar com veículos parados, porque não conseguiram. O nível da água ultrapassava a marca de mais ou menos 1,5 metro, Nathalie. Na Avenida Torquato Tapajós também não foi diferente, Kennedy Sampaio. Foram vários pontos críticos, inclusive se pedestres passassem ali em alguns pontos, como na região ali do condomínio Alegro, as pessoas realmente seriam arrastadas pela força da água, porque as imagens registradas em áreas como aquela ali realmente são impressionantes, né? Foram pontos muito críticos, principalmente já ali naquela área mais afastada, nas proximidades da barreira, na zona norte aqui da nossa capital. A Prefeitura de Manaus informou que o município está em alerta severo para alto risco de alagamentos por conta das chuvas intensas registradas nessas últimas horas. E para trazer as informações ao vivo, direto das ruas, a gente conversa agora com o repórter André Meirelles, que está acompanhando essa situação das ocorrências de chuva que foram registradas pela Defesa Civil Municipal. André, qual é a situação agora nesses pontos, né, que foram atingidos, alagados? Eu acredito que você esteja agora na zona oeste da nossa capital, na Avenida Brasil, onde realmente a rua virou um córrego, na verdade, o asfalto, né? Foi tomado ali pela força das águas. Conta tudo pra gente. Rio, né, na verdade. Boa noite mais uma vez a todos que nos acompanham. A gente viu esses vídeos nas redes sociais aí sobre a água transbordando nesse igarapé da Avenida Brasil, que nesse momento agora a gente está por aqui e já normalizou a situação, mas aí quem esteve por aqui viveu esses momentos aí, digamos assim, né, de pânico aqui pelo local ao ver, né, a água transbordando pela Avenida Brasil, né? E a chuva forte de hoje transformou aí ruas em rios, deixou moradores em pânico em várias áreas aqui de Manaus, porque olha só, na zona oeste, no bairro Compensa, que onde a gente está nesse momento, a situação foi bastante crítica. Como a gente falou, o igarapé transbordou, a água invadiu as principais vias, dificultando totalmente a passagem de carros e pedestres. Quem nos acompanha aí pelas redes sociais, pelo YouTube, pode acompanhar essas imagens. São compilados aí de vídeos que a gente conseguiu das redes sociais. Essas imagens, elas impressionam, né? A correnteza ganhou força, cobriu calçadas e chegou também a ameaçar comércios próximos. Em alguns trechos, o nível subiu muito rápido, transformando ruas em verdadeiros rios de lama. E quem passava pelo local levou um susto, né? Os motoristas precisaram parar e redobrar a atenção para evitar acidentes diante da força da água. E não foi só na Compensa, não. A chuva provocou alagamentos em várias partes da cidade, como vocês já falaram aí, né? Como teve na Torquato Tapajós, que a pista virou um rio com veículos ilhados. A situação também na Zona Sul, no bairro Santa Luzia, os moradores relataram invasão de água em casas e prejuízos. Já em bairros como Cidade de Deus e Terra Nova também houve registros de pontos críticos e muito acúmulo de água. Agora, para você entender a gravidade, só no Lago Azul choveu mais de 111 milímetros. Na Compensa, mais de 84 milímetros. A gente fala assim dessa situação de milímetros, o que isso significa? Para uma chuva fraca é de até 5 milímetros. Para uma chuva moderada é de até 25 milímetros. Passou disso, de 25 milímetros a 50, já é uma chuva forte. Agora imagine de 50 em diante. Já é considerada aí, chuva forte, e passando de 100, praticamente uma tempestade. Então no Lago Azul foi 111 milímetros e na Compensa 84 milímetros, muita chuva mesmo. E também o alerta continua, né? O INMET, ele mantém aviso de chuvas intensas e a Defesa Civil já disparou alertas nos celulares da população.
E a prefeitura divulgou que a Defesa Civil do município registrou aí 77 ocorrências por causa dessa forte chuva, isso só agora até o final da tarde. Essa situação segue sendo monitorada de perto. Esses chamados, eles foram registrados até às 17 horas de hoje pelo Disque 199, que é o canal direto com a Defesa Civil e que funciona 24 horas. Para ter uma ideia dessa força desse temporal, em alguns pontos da cidade, o volume da chuva já passa dos 125 milímetros, porque ainda há chuvas isoladas. Choveu em toda a cidade, mas nesse momento ainda há chuvas isoladas, que significa que em alguns bairros chove, em outros não, e nesse momento, segundo a Defesa Civil aqui do município, ainda tem bairros que chove e chove forte nesse momento, né? Os dados das estações meteorológicas mostram que a situação é crítica em várias zonas aqui da capital amazonense, mas as equipes da Defesa Civil avisaram que estão nas ruas atuando, atendendo as ocorrências, e também qualquer situação é só acionar imediatamente a Defesa Civil pelo 199. A gente segue acompanhando e qualquer outra situação a gente traz ao vivo aqui para vocês. Volto com vocês. Muito obrigado, André Meirelles. E ainda falando sobre esse assunto, gente, a gente tem as informações que houve desabamentos, deslizamentos de terras, também ali riscos de desabamentos espalhados pelas nossas zonas daqui da nossa capital amazonense, além de rachaduras de casas, alagamentos, bueiros obstruídos, erosões e pelo menos 4 solicitações de vistorias até às 17 horas, onde a gente já falou, são mais de 70 ocorrências atendidas até agora, gente, pelo Centro de Cooperação da cidade. Além disso, também, por meio de nota, a Amazonas Energia informou que a chuva também causou interrupção e abastecimento de energia em diferentes pontos da nossa capital amazonense. E além disso, a prefeitura também informou que os números foram bastante expressivos de volume de água, pelo menos na zona oeste de Manaus, onde ainda há pouco a gente viu as imagens com as pistas completamente submersas. Choveu pelo menos 127 milímetros acumulados, seguindo lá da área da zona norte de Manaus, lá no bairro Lago Azul, que choveu 121 milímetros naquela região, ou seja, o índice de chuva foi bastante elevado, que comprometeu em muito essas regiões da nossa capital. E ainda falando sobre chuva, a gente vai ouvir agora com a Vanessa Lima a previsão do tempo para saber como é que tá o tempo. Vanessa, conta pra gente. Boa noite. Previsão do tempo. Muito boa noite, Kennedson, Nathalie, a todos os ouvintes que estão acompanhando aqui com a gente a previsão do tempo. No 18 horas, Manaus teve hoje um dia de chuva intensa e o resultado foi pesado. Como vocês comentaram, mais de 70 ocorrências relacionadas ao temporal foram registradas. E a Defesa Civil emitiu um alerta que vale até o fim dessa quarta-feira, avisando sobre a possibilidade de chuvas fortes durante a noite, com cerca de 80% de chance de temporal. E é importante reforçar, em caso de qualquer ocorrência, a população pode ligar para o Disque 199 da Defesa Civil, que funciona 24 horas e está sempre pronto para atender. Fiquem seguros. E agora vamos falar sobre o clima de amanhã, 26 de março, quinta-feira. Segundo o Clima Tempo, na quinta-feira de manhã, e durante o início da tarde, deve ser um pouco mais tranquilos. A chuva perde força e o sol até aparece entre nuvens, deixando o clima abafado, mas com aquela sensação de respiro no tempo. Já à noite, tudo muda de novo. A previsão aponta para chuva forte, com mais de 60% de chance de temporal. Ou seja, o tempo muda à noite e a instabilidade vai voltar a dominar. A temperatura nessa quinta varia entre mínima de 25 e máxima de 30 graus. E a umidade relativa do ar fica em torno de 74% a 99%. Agora mudando de assunto, gente, porque tem alerta na saúde. A gripe chegou mais cedo este ano e já começa a pressionar hospitais em todo o Brasil, com aumento nos casos de doenças respiratórias. E a situação, Kennedson Paes e ouvintes, acende um alerta importante, ainda maior, aqui no nosso estado do Amazonas, que já está aí em classificação de alto risco para, as síndromes respiratórias aguda grave. E a gente vai agora aos detalhes com a repórter Odineia Araújo. Odineia, essa síndrome, ela é grave mesmo?
É exatamente isso que revela o novo boletim da Fiocruz e que acendeu o sinal vermelho no país. E o Amazonas está no mapa do risco. A influenza A, o vírus da gripe, já começou a circular antes do esperado e está puxando o aumento dos casos graves de doenças respiratórias em todo o país, segundo a pesquisadora Tatiana Portela, do Infogripe da Fiocruz. A local das casos mais graves, ela não é mais severa, mais virulenta, mas possivelmente ela é mais transmissível, então por isso que ela causa aí o maior número de casos, um crescimento de casos mais acelerado, que é o que a gente tem observado aqui no país. Bom, aqui no Amazonas a situação preocupa ainda mais, é que o estado aparece entre os que estão em nível de alerta, de risco e também de alto risco para a síndrome respiratória aguda grave, a chamada SRAC. E a capital Manaus também entra nessa lista com tendência de crescimento nos casos. Os dados mostram que crianças pequenas estão sendo afetadas principalmente por vírus como o sincicial respiratório, enquanto os adultos e idosos sofrem mais com a influenza A. A influenza A, ou a gripe inclusive, já responde por mais de 25% dos casos positivos nas últimas semanas por aqui. E quando o assunto é morte, o vírus também pesa, viu? A gripe já aparece como a segunda causa de óbitos por doenças respiratórias em todo o país, só perde para a Covid. E mesmo com esse cenário, a vacinação só começa no fim de março em grande parte do Brasil, ou seja, o vírus chegou antes e a proteção depois, mas isso em grande parte do Brasil, porque aqui no Amazonas a vacina está ativa, porém o público não tem procurado os postos de saúde para se proteger contra a gripe. A questão é o seguinte: o sistema de saúde do Amazonas está preparado para mais essa pressão caso você não se previna? Fico alerta. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. A refinaria da Amazônia anunciou uma redução no preço da gasolina vendida às distribuidoras do Amazonas, com validade a partir de hoje. Os novos valores, eles consideram duas modalidades. Primeiro, ela é uma que entrega e realiza na própria refinaria até o cliente, e a outra é o LPA, quando o comprador, ele retira o combustível diretamente na base. E de acordo aí com os dados divulgados, a queda de até 0,35 centavos por litro na modalidade EXA, o preço passa de R$ 4,32 para R$ 3,96. Já na modalidade LPA, o valor cai de R$ 3,97, o que em tese, poderia representar um alívio para o consumidor final, mas parece que não vai ter alívio não, Kennedson? Pois é, Nathalie, essa situação, esse impasse, esse repasse na realidade, ele não é automático e depende de fatores como logística, impostos e também a política de preços adotada pelos postos, o que ainda gera incerteza sobre o impacto real nas bombas. É bem provável que não tenha nada não, Nathalie. Para a gente entender melhor esse cenário e avaliar se a redução chega de fato ao bolso do consumidor, a gente volta a conversar ao vivo com o repórter André Meirelles, ele que conversou com um especialista em economia. André, conta pra gente, na prática, essa queda deve ser sentida nos próximos dias ou existe risco do consumidor nem sequer perceber aí essa redução? Muito boa noite mais uma vez a todos. Olha, Nathalie, Kennedson, a gasolina ficou mais barata, isso que a gente está falando, essa informação, na refinaria, mas ainda não aliviou para o bolso do consumidor aqui na capital amazonense. A gente está falando isso porque estamos nas ruas desde cedo, agora há pouco, em várias zonas aqui da capital amazonense, e o preço não mudou. Segue aí alguns postos que são muito poucos, R$ 7,29, que já estavam nesse preço, outros continuam com R$ 7,58, R$ 7,59, aditivada aí com R$ 7,79, e a refinaria da Amazônia, ela reduziu em 35 centavos o preço do litro da gasolina vendido às distribuidoras. Com isso, o valor caiu de R$ 4,32 para cerca de R$ 3,96, isso dependendo da modalidade de venda. Na prática, isso significa que o combustível sai mais barato na origem. Mas calma aí, essa redução ainda não
não chegou nas bombas. E é aí que está o problema, porque enquanto o preço cai na refinaria, nos postos, a realidade está sendo outra. Como a gente falou aqui, há esse preço que está variando, né? Não é mais como antes, que a gente vê todos os mesmos valores. Não, em vários postos aqui da capital amazonense tem preços variados, mas todos nessa faixa de 7 até próximo a R$8. Ou seja, então em menos de um mês o motorista viu o preço sair de R$6,99 para agora esse patamar atual. Foi um aumento rápido que pegou aí todo mundo de surpresa. Conversei com alguns especialistas que disseram que essa queda anunciada agora ainda é pequena e não deve ter impacto imediato para o consumidor. Isso porque existem outros fatores que estão pesando, como os custos de transporte, os impostos e até o cenário internacional. E tem mais, com a alta do combustível, o impacto vai além do posto. Pode chegar no preço da passagem, no frete e até também nos produtos do dia a dia, principalmente no interior, onde o transporte fluvial é essencial. Porque hoje Manaus já tem uma das gasolinas mais caras aí entre as capitais do país, ficando entre as primeiras, na verdade, no ranking. Então agora a expectativa é para ver se essa redução na refinaria vai de fato chegar ao consumidor nos próximos dias. A gente segue aqui acompanhando toda essa situação. Então, para muitas pessoas que estavam em dúvida, o preço da gasolina baixou, mas eu fui lá no posto, tava o mesmo valor. Não, baixou menos 35 centavos para as refinarias. E aí depende, né, das refinarias, aí depende de cada posto, de cada um deles ir ali no local para fazer essa compra. E depois, como vale hoje, né, essa validade da redução de preço de gasolina hoje chegou para distribuidoras, então eles vão fazer ali um cálculo, vão se reunir para ver aí nos próximos dias, para ver qual será o preço final na bomba ali para o consumidor. Claro, a gente segue acompanhando tudo. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. O Corpo de Bombeiros do Amazonas registrou um número preocupante de trotes em 2025, com mais de 56 mil ligações falsas para o número de emergência 193 apenas aqui em Manaus, gente. É preocupante isso. Segundo o Centro de Gerenciamento de Ocorrências, isso representa uma média de mais de 4.700 trotes por mês. Um volume que realmente preocupa e afeta diretamente o atendimento à população. E o impacto é direto. Uma viatura deslocada para uma ocorrência falsa deixa de atender situações reais, como incêndios e também resgates, o que pode agravar casos graves. A gente volta a conversar ao vivo com a repórter Vanessa Lima, que já está aqui nos nossos estúdios, para explicar um pouco mais para a gente de quais medidas estão sendo adotadas para reduzir esse alto número de trotes e como é que esse problema tem impactado no dia a dia do Corpo de Bombeiros. Mais uma vez, boa noite para você, Vanessa. Conta tudo pra gente. Muito boa noite novamente, Nathalie, Kennedy e a todos os nossos ouvintes. E quando a gente fala desse alto número de trotes, né, a gente logo se pergunta o que está sendo feito para diminuir tudo isso. Bom, primeiro, existe um trabalho forte de orientação e conscientização, porque muita gente ainda trata trote como brincadeira, e não é. Além disso, como o delegado da Polícia Civil, Ivo Martins, reforça, a multa para quem faz esse tipo de ligação pode chegar a R$20 mil e o autor ainda pode responder criminalmente, ou seja, não é só um puxão de orelha não, é crime mesmo. Vamos ouvir o que ele diz. Na verdade, passar trote para 193 não é brincadeira, é crime e gera um prejuízo enorme para a sociedade. No Amazonas, a multa para quem faz esse tipo de ligação pode chegar a R$20 mil e o autor ainda pode responder criminalmente. Mas o pior nem é o dinheiro, né? É saber que enquanto os bombeiros atendem uma ocorrência falsa, uma vida real pode estar deixando de ser salva por falta de socorro. 18 horas. Olha só, além disso, as centrais de emergência têm sistemas que conseguem identificar e rastrear as ligações, até aquelas feitas de números privados ou de orelhão. E isso ajuda muito a descobrir quem está por trás dos trotes e a evitar que esse tipo de coisa continue acontecendo. Agora, o impacto no dia a dia dos bombeiros é enorme. Como o comandante do Corpo de Bombeiros, o coronel Reinaldo Menezes, explicou, cada trote significa uma equipe que sai da base, tempo perdido e principalmente uma vida que poderia estar sendo salva naquele exato momento. Vamos escutá-lo.
O que acontece? Nossas equipes, elas estão em todos os quartéis de prontidão 24 horas. Todos os dias do ano estão de prontidão. Então, quando você, ou uma criança, ou um meliante, que às vezes tem alguns marginais que realmente ligam para 193, querendo confundir, achando que estão brincando, há uma viatura desloca, vamos falar de um posto aqui nosso, da Cidade Nova, para atender uma ocorrência ali próximo à Torquato Tapajós. E chegando lá, se trata de um trote, o que vai acontecer? Que se ocorrer uma ocorrência real ali próximo na Cidade Nova, essa viatura está atendendo um trote e deixa de atender um cidadão que realmente está precisando. 18 horas. Pois é, né, gente? Tudo isso acontece justamente em um momento em que o Corpo de Bombeiros está expandindo a sua atuação pelo estado, dobrando o número de municípios com bases permanentes e se preparando para chegar a ainda mais cidades em 2026. Então é revoltante que enquanto a corporação cresce para proteger ainda mais pessoas, ainda existe quem trate o serviço de emergência como brincadeira, Nathalie. Você está ouvindo 18 horas. Política. E vamos agora para o nosso quadro de política comigo, Kennedy Sampaio, e também com ela, Nathalie Moraes. Nathalie, vou começar já jogando para você, porque o senador Omar Aziz, ele reuniu lideranças e ganhou um apoio até de vereadores ligados ao prefeito Davi Almeida. Isso mostra muita força no grupo Amazonas Forte de novo ou divisão, Nathalie? Conta pra gente. Então, Kennedy, mais uma vez, boa noite para você e para todos os ouvintes que nos acompanham na noite dessa quarta-feira chuvosa aqui na nossa capital. Kennedy, ele foi logo ali para uma das zonas mais populosas, a gente está falando aí da Zona Leste de Manaus, e esse encontro serviu sim para ele consolidar algumas alianças, né? Como você já adiantou, ele contou ali com a presença de vereadores que até mesmo sempre pertenceram ali à base do prefeito Davi Almeida, e isso já mostra realmente que tem gente largando a mão ali para caminhar. Fala logo, né? Não esconde nada não. Para caminhar do outro lado. E aí, entre esses vereadores, a gente pode destacar aí o Johnny Carvalho, o Ivo Neto, né, que era uma pessoa até bem próxima, a gente pode dizer assim, um vereador bem próximo, Eurico Tavares, e o Jaildo Oliveira, que fez questão ali de gritar em alto, em bom som, que em 2026, para ele, o nome como governador é Omar Aziz, né? Além dos parlamentares, esse evento aí contou com grandes lideranças, a gente fala aí da delegada da Polícia Civil, uma grande representante das mulheres, eu tô falando da Débora Mafra, ela que com certeza deve tentar aí mais uma vez uma vaguinha para deputada estadual. Na última vez ela bateu na trave, Kennedy Sampaio, e agora, né, ela já é delegada aposentada, ela deve tentar realmente mais uma vez, né, ser pré-candidata nessas eleições. Contou também ali com o apoio do Rosenha, deputado estadual, e do deputado federal Sidney Leite, né? A gente tem observado nos últimos dias que, além de fazer um trabalho de movimentação no interior do estado, o senador Omar Aziz, que é pré-candidato ao governo, ele também tem fortalecido e ele tem aparecido aqui em Manaus ao lado de pessoas grandes, de nomes muito grandes dentro da política. Entre eles, a gente fala aí, Eduardo Braga tem visitado os bairros junto com o Omar, tem participado realmente dessas reuniões, né? E essas articulações, Kennedy, refletem pra gente uma vantagem bastante competitiva, porque do outro lado, o principal opositor de Omar Aziz, que é hoje o pré-candidato e ainda prefeito de Manaus, Davi Almeida, também vem movimentando, né, ali mexendo os seus pauzinhos, ainda que ele esteja em clima de despedida, né, da prefeitura de Manaus. Ele também tem articulado ali direto com lideranças políticas, comunitárias, né? Ele vem fazendo, né, o que ele pode, já que ele ainda está dentro da prefeitura de Manaus, mas esse momento realmente é de pré-campanha, de articulações avançadas, né? Mas a gente sabe que muitas articulações ainda estão em abertas, né, Kennedy? Inclusive, a janela partidária está chegando ao fim. Quem quiser mudar de partido, está chegando ao fim esse tempo aí na semana que vem. Quem fez, fez. Quem não fez, não fez mais, hein, Kennedy? Exatamente. O período já está se encurtando e, na realidade, quem queria mudar, Nathalie, já mudou. Então, o prazo está chegando já... Já está extrapolando o prazo, né? como dizia a minha mãe. Kennedy,
Edson Paes, agora deixa eu jogar a bola pra você, porque a gente tem polêmica envolvendo aí o nome do prefeito Davi Almeida e do seu ex-aliado. Eu tô falando do vice-governador Tadeu de Souza. Inclusive, ele subiu o tom hoje, depois de ter sido chamado de fracasso moral. Ele rebateu a fala e isso tá dando o que falar, né, Kennedy? Pois é, Nathalie. Nesse clima de despedida em que o prefeito de Manaus, Davi Almeida, ele está se afastando da Prefeitura Municipal de Manaus, você bem trouxe pra gente essa situação sobre essa declaração que foi feita durante o evento na sede da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana, a Semusp, nessa última terça-feira. E durante essa fala, ele fez questão de fazer esse comentário a respeito sobre o ex-amigo Tadeu de Souza e, de fato, é claro que a imprensa não iria deixar passar barato, não iria questionar Tadeu de Souza, né? E aí, no momento em que Tadeu de Souza surgiu, o pessoal da imprensa acabou questionando ele a respeito sobre esse posicionamento do prefeito de Manaus, Davi Almeida. Esse foi o nosso último vídeo, gente, que a gente divulgou, antepenúltimo vídeo que a gente divulgou agora no @18horas. Você vai poder ter acesso a esse vídeo na íntegra da fala do vice-governador Tadeu de Souza. E nessa fala, só para resumir aqui, Nathalie, pra gente não ficar se alongando demais, Tadeu de Souza, ele mencionou que ele não reconhece esse prefeito Davi Almeida e que um dia, segundo as palavras de Tadeu de Souza, ele já teria influenciado muitos outros políticos aqui do estado do Amazonas. Além disso, também Tadeu de Souza, ele afirma que tem um compromisso com o mandato dele em relação ao eleitorado e que a política, ela precisa de muito mais conversas do que embates, do que brigas nesse momento da política amazonense. E além disso também ele fez questão de deixar claro que ele até almeja para que Davi Almeida ele possa encontrar paz, porque nas palavras de Tadeu de Souza, todos os dias o prefeito tem saído de casa com o objetivo de magoar alguém. Nesse caso ele foi o alvo dessa mágoa, mas aí ele começa a dizer que sentiu, né? E aí ele começa a dizer que essas coisas não têm influenciado ele, que ele está blindado espiritualmente. De vez, né, Kennedy? O fato é que houve um distanciamento completo entre Tadeu de Souza e o prefeito de Manaus, Davi Almeida, e é possível que isso daí venha a continuar, Nathalie. E agora eu vou também mudar um pouquinho de assunto, porque a gente vai mudar para um assunto que é muito interessante. Você já tinha visto em algum momento, Nathalie, alguém sair do Rio de Janeiro, alguém sair de São Paulo e aí do nada aparecer no estado do Amazonas e se candidatar? Foi o que aconteceu com o Cabo Daciolo, gente, ex-deputado federal lá do estado do Rio de Janeiro. Ele agora se lançou pré-candidato ao Senado aqui pelo estado do Amazonas. Conta mais, Nath. Então, Kennedy Paes, esse foi um evento que aconteceu, né, no fim da tarde desta terça-feira. E aí o ex-deputado federal pelo Rio de Janeiro desembarcou aqui em Manaus. Já existiam aí essas especulações de que ele tentaria concorrer a alguma vaga por aqui. E ele chegou, Kennedy, né? Quem acompanha o Cabo Daciolo nas redes sociais sabe como é feito o discurso dele, né? Ele fez o Glória, fez vários bordões ali que ele utiliza sempre. E até falou, Kennedy, assim: posso ser candidato ao governo? Posso ser candidato ao Senado? Essa já é a realidade. Posso ser candidato à presidência? Aí ele disse que isso daí já seria o sobrenatural. Ele falou assim, nesse tom. E aí, Kennedy Paes, ele assumiu, inclusive eu separei aí um trechinho da fala do Cabo Daciolo, agora pré-candidato ao Senado pelo Amazonas. Vamos conferir aí. E aí vem de vocês isso, tá? Porque é isso que eu preciso ouvir do povo. Eu não faço política por política, eu não quero cadeira por cadeira, mas hoje, para toda a imprensa e para todas as autoridades políticas do Estado, saibam que o Cabo Daciolo é pré-candidato ao Senado do Amazonas pelo Solidariedade. É isso que eu sou hoje. Isso que eu sou hoje. Esse é concreto. Pode ser governador? Pode ser governador. Eu não sei, pode ser governador, eu não sei. Eu não sei daqui, da Amazonas. Minha transferência já tá vindo pra cá, minha casa já tá vindo pra cá, minha família vai vir pra cá. Então, é isso.
18 horas. E não é que ele já tá de mudança, Nathalie? De malas prontas, Kennedy. Mala e cuia, né? De mala e cuia, como diz o caboclo, né? Vai trazer a família toda. E aí, durante esse evento, né? Ele também falou, Kennedy Paes, ano de campanha, todo mundo quer tomar a BR-319. Vai sair, ele foi só mais um que também trouxe aí essa ilusão, né? Essa promessa aí pra gente. Ele também mexer com o nosso emocional, né? Kennedy, ele também relatou que essa mudança aqui para nossa capital tem como objetivo visitar os mais de 60 municípios do interior do Amazonas. Vamos ver se ele vai conseguir. Kennedy, deixa eu jogar a bola para ti aqui rapidinho, porque a gente tem novidade do cenário nacional. Saiu pesquisa hoje? Exatamente, saiu a última pesquisa da Atlas Intel, Bloomberg, e a gente tem já alguns dados, gente, para apurar esses detalhes a respeito sobre essa corrida, Nathalie, pré-campanha, porque os números eles mudam constantemente. E aí na pesquisa Atlas Intel, gente, vou começar agora pela página 2, você que nos acompanha pelo YouTube vai poder ter acesso a essa imagem, ou também no Instagram, @18horasnews, você também vai ter acesso a essa mesma pesquisa que nós já publicamos por lá. A taxa de aprovação, Nathalie, quando o público foi questionado a respeito sobre a aprovação do governo Lula, existe uma desaprovação muito alta, 53,5% das pessoas consideram que a gestão do presidente Lula não tem sido boa, e a aprovação está no índice de 45,9%. Vamos agora seguir para a página 3, avaliando a gestão também do governo do presidente Lula. Em relação ao índice de ruim ou péssimo, aparece com a marca de 49,8% das intenções de votos. E já aquelas pessoas que consideram o governo de Lula bom ou ótimo, aparece com a marca de 40,6% das intenções. Em relação ao segundo turno das eleições, Nathalie, a gente tem um detalhe aqui interessante. Primeiro eu vou começar com o primeiro turno, né, pra gente já ter essa noção de como é que estão os números agora diante desse primeiro cenário, envolvendo Lula, Flávio Bolsonaro, Renan Santos, o Ronaldo Caiado, Romeu Zema e também o Aldo Rebelo, ele que sempre participa das eleições, né? Sempre ele vem como candidato à presidência. Nesse cenário, Lula aparece liderando com 45,9% das intenções de voto. E na segunda posição aparece o Flávio Bolsonaro com 40,1% das intenções de voto. E a terceira via ali com o Renan Santos aparece com apenas 4,4% das intenções de voto, um número bastante inexpressivo. Agora nessa segunda folha que a gente avalia a intenção de voto do primeiro turno, a gente consegue ter uma noção, Nathalie, em relação ao quanto o Lula ele tem crescido ou diminuído ao longo desses últimos períodos. Então, a gente tem aqui dados desde novembro de 2025, as intenções de voto de Lula para o primeiro turno, ela tinha começado com 47%, chegou até 48,8% e desceu agora para 45,9%. Em relação a Flávio Bolsonaro, o cenário é completamente diferente. Ele começou lá em novembro do ano passado com 23,1% das intenções de voto e agora ele alcança 40,1% das intenções de voto, que é um salto bastante considerável. Em relação à disputa com Tarcísio de Freitas, Lula permanece na frente com 45,6% e Tarcísio com 33,3% das intenções de voto. Agora, em relação ao segundo turno, é o único momento, Nathalie, em que aparece Flávio Bolsonaro e também Jair Bolsonaro. Eles colocaram Jair Bolsonaro nessa pesquisa, mesmo estando inelegível nesse momento. Ainda assim, tanto Flávio Bolsonaro como Jair Bolsonaro, eles aparecem à frente das intenções de voto em relação ao segundo turno. Ou seja, se Lula enfrentasse Flávio Bolsonaro, Jair Bolsonaro ou até Michele Bolsonaro, ainda, além disso, também Tarcísio de Freitas, além disso, eles aparecem com a porcentagem de pelo menos 1 ponto percentual à frente de Lula, ou seja, os números são bastante reduzidos, mas o fato é que a disputa está bastante acirrada. E para finalizar, Lula, ele tem a maior rejeição entre líderes políticos atualmente, segundo a pesquisa Atlas Intel. Ele aparece com 52% das intenções de voto e esse foi o nosso bloco de política de hoje. Você está ouvindo 18 horas. Entrevista do dia.
Kennedson Paes, 18 horas e 40 minutinhos. Vamos para a entrevista de hoje. E a gente fala, Kennedson Paes, de um assunto que está em alta, porque o acesso à internet entre crianças e adolescentes em todo o Brasil tem acontecido cada vez mais cedo. Dados de pesquisas recentes mostram pra gente que de 92% a 93% crianças entre 9 e 17 anos já utilizam a internet, muitas vezes de forma livre, né? Ainda na primeira infância, até os 5 anos, esse uso, a gente pode dizer assim, até mais que dobrou na última década. Nem nos falha, a gente que tem filhos, a gente sabe exatamente desse cenário. Todo dia dizer, diário. Menina, sai de perto dessa tela. Pois é, e esse cenário ele acende um alerta importante, gente, porque a presença cada vez mais precoce nas redes sociais e no ambiente digital expõe as crianças e adolescentes a esses riscos como o cyberbullying, o assédio virtual e também o contato com conteúdos inadequados. E com a entrada em vigor do ECA Digital, essa discussão ganha ainda mais força, Kennedson Paes. A nova legislação reforça a responsabilidade não somente das famílias, mas também das escolas, empresas, instituições na proteção de dados e também na segurança de crianças e adolescentes em todo o ambiente aí virtual, em todo o ambiente online. E para a gente falar sobre esse assunto e também orientar os pais e também os responsáveis que acompanham aqui o 18 horas, além também de outras instituições, a gente recebe hoje aqui o delegado da Polícia Civil, Dr. Paulo Mavinier. Muito boa noite para você, doutor. Boa noite, gente. Boa noite a toda essa audiência. É muito importante a gente vir trazer essas atualizações da lei agora. O ECA, ele não tinha previsão para proteger as crianças no âmbito digital, né? E hoje a gente não protege mais só na rua, tem que proteger na internet, no telefone celular. E esse ECA Digital é uma atualização que veio adequar a legislação para poder dar uma proteção mais efetiva e mais rápida a todas as crianças hoje que estão sendo vítimas assim constantemente de abusadores, de predadores sexuais em todo o mundo. Na verdade não é nem só no Brasil, é no mundo. Isso está uma febre, tem tomado conta de escolas, isso tem preocupado os pais. E é importante que a informação seja disseminada para que a gente consiga orientar os pais, para que os pais entendam como eles podem proteger os filhos hoje no mundo digital. Na verdade, os pais precisam sair do mundo analógico deles e entrar no mundo digital dos filhos. Doutor, eu queria que o senhor explicasse pra gente, né? Nas redes sociais, principalmente, eu acho que o senhor vem massificando cada vez mais esses conteúdos. Eu acho que muita gente até já lhe identifica ali como caçador de pedófilos, né? Uma pessoa que realmente tem trabalhado em cima desses conteúdos. A gente até lhe parabeniza. Eu, como mãe, sempre que vejo ali os seus conteúdos, são muito didáticos, então a gente realmente consegue entender. Mas, assim, a gente tem dúvidas. Muita gente fala bem assim, hoje a gente vai fazer uma criação sem telas, mas é muito difícil no dia a dia, né? Então eu queria que o senhor explicasse, existe uma idade recomendada, existe uma idade segura para que os nossos filhos, os filhos dos nossos ouvintes que estão ouvindo o nosso programa agora, possam ter acesso às redes sociais, possam ter acesso à internet? O senhor, como delegado da Polícia Civil, qual é a principal orientação? Bom, não existe uma idade segura. Existem classificações de idade que hoje a legislação ela com base em estudos, ela aplica aquele aplicativo, né? Que muitas vezes a gente sabe que 90% é burlado, que os próprios pais relaxam quanto à fiscalização. Só para abrir um parênteses para vocês, um dos jogos mais utilizados, que é o Roblox, hoje, e não só no Brasil, mas no mundo, né? Ele criou classificação indicativa, né? Então, há um crivo de inteligência artificial onde o jovem, a criança, coloca ali a biometria facial dele e o aplicativo classifica a idade, aí dali ele vai restringir chat ou ele vai liberar chat, e os garotos estavam burlando isso ou com apoio dos pais, que estavam colocando o próprio rosto, pra você ver, o pai que era para proteger tá ajudando a burlar, ou eles estão passando maquiagem, fazendo barba com pincel e o aplicativo tá embarcando na situação, tá eles acreditando. Estão usando a IA para confundir a IA. Burlar, né, então isso mostra que o sistema de verificação de idade é muito frágil.
não funciona na prática, né? E o ECA Digital, ele veio para isso, ele veio para cobrar essas plataformas. O que é o ECA Digital, doutor? Explica para a gente. O ECA Digital, na verdade, ele nada mais é do que uma atualização do Estatuto da Criança e do Adolescente, e ele reconhece que o ambiente digital também é um espaço de risco e que a criança precisa de proteção dentro da internet. Então ele traz hoje mecanismos para você controlar, para você remover conteúdo, a verificação de idade, como eu já falei, a remoção de conteúdos, tem mais velocidade para você retirar um conteúdo que está inapropriado, canais de denúncia, rastreamento de criminosos na rede social. Tudo isso torna, ele chama as empresas, as big techs hoje, para a situação, para a responsabilidade, porque elas lucram bilhões à custa dos nossos filhos que estão online. Por exemplo, o Roblox tem uma moeda chamada Robux, que a criança passa no cartão de crédito do papai, e tem criança gastando 5, 10 mil reais por mês. Quando o pai vai ver o cartão, tá tudo gasto no Roblox. Então, eles estão lucrando com isso, então eles têm a obrigação de criar mecanismos de segurança para que nossos filhos permaneçam lá. Mas eu quero deixar uma coisa muito clara: nada disso substitui pai e mãe presente. Então a vida digital do seu filho, ela tem que ser acompanhada. Hoje você não deixa um estranho abordar seu filho na rua, você não deixa um estranho falar com seu filho no shopping, mas pela internet da tua casa, pelo Wi-Fi, pelo telefone celular, ele está conversando com o teu filho todo dia. E ele vai num processo de ganho de confiança, onde ele vai conquistando, vai ganhando a confiança, se passa por criança também. E aí, em dado momento, quando você menos esperar, ele tá com uma foto do teu filho sem roupa, ele tá extorquindo o teu filho porque ele tem uma foto do teu filho sem roupa, ele quer outras, ele quer um vídeo do teu filho, e ele vai pegar esse vídeo, onde ele vai fazer as maiores atrocidades com o teu filho, e ele vai transmitir pelo Discord, vai cobrar pelo acesso, e um bando de tarado pelo mundo inteiro vão se divertir com o conteúdo do teu filho. E aí, quando você chega na tua casa porque você foi negligente, que você vê seu filho naquela situação de desespero, porque ele não pede ajuda de imediato, ele é manipulado. Então, quando você vê, você quer matar, você quer esfolar quem fez isso, só que o cara que fez isso, ele tá do outro lado do planeta. Você não sabe quem é. Como é que você vai chegar? E depois que o conteúdo do teu filho chegou na internet, não tem mais volta. Então, o melhor caminho é a presença de pai e mãe. Não existe privacidade em telefone celular. Olhe o telefone do seu filho, aborde ele, veja pela madrugada se ele não anda participando de desafios online. Esses desafios são extremamente perigosos. É garoto cheirando desodorante para ver até desmaiar, é garoto se cortando, é garoto prendendo a respiração, é garoto pulando de certas alturas, fazendo as maiores maluquices, as maiores imbecilidades. Tudo isso motivado por malucos que estão manipulando as crianças, extorquindo as crianças, obrigando elas a participar desses eventos, para transmitir para pessoas que se divertem às custas da desgraça do teu filho. Agora, doutor, quando a gente fala sobre esse tipo de crimes no ambiente virtual, a gente está falando são crimes bastante severos. O senhor acabou de citar exemplos sobre essa extorsão a respeito sobre fotos, a respeito sobre nudez na internet. Só que são diversos tipos de crimes, né, doutor? Quando a gente está falando sobre esse ambiente digital, as pessoas estão propícias a diversos tipos de crimes, principalmente em relação à criança. A gente acompanha aquele caso Felca sobre adultização. Então é necessário bastante esse cuidado, né, doutor, em relação a justamente a tanto os conteúdos que ela consome, como também os conteúdos que ela publica. Exatamente. A gente tem um nome em inglês chamado sharing, né, que é a exposição exagerada do filho na rede social, né? Hoje há um controle, né? Países como a Austrália, por exemplo, eles baniram, né, adolescentes abaixo de 16 anos não pode ter rede social, porque qual é a razão de você estar expondo seu filho? Hoje a criança tem lá 2, 3 anos e faz falas engraçadas, faz dancinha, aí tem pai e mãe colocando shortinho, mais curtinho, fazendo a criança imitar algum artista que dança, que tem uma dança mais sensualizada. Você está violando, você está criando confusão mental na cabeça do seu filho. A criança é para estar brincando, a criança é para estar fazendo coisas apropriadas à idade dela, como era na minha época, Só que a gente está vivendo uma revolução digital muito grande e os pais não estão sabendo como acompanhar, como proteger. Eu tenho certeza que se eu perguntar hoje aqui na rádio, você que está ouvindo, está no carro, se você sabe o que é, você já ouviu falar no Discord, por exemplo? Com certeza não sabe, né? Free Fire é um dos jogos mais jogados pelas crianças do interior do Amazonas. É um jogo de tiro.
Então, você vê lá, por exemplo, em Quari, tinha um maluco, um abusador, que ele recrutava as crianças do Discord para jogar tudo na casa dele. E lá ele fazia lanche, fazia uma resenha bem legal, criava vínculo com as crianças e aplicavam um antihistamínico para as crianças dormirem. As crianças dormiam e ele praticava os abusos. Cadê os pais? Como é que você deixa seu filho ficar 2 horas da manhã na rua, seu filho de 11, 12 anos, sem você ir atrás, sem você saber? Tá faltando isso. Hoje o algoritmo da rede social, ele não educa, não, ele prende a atenção. Ele é feito para prender a atenção, não é para educar. Então, se você está entregando a criação do seu filho para o algoritmo, se você está entregando a educação do seu filho para o professor, porque você não quer perder tempo, se você não quer gastar o que você tem de mais precioso na vida, que é o seu tempo com o seu filho, você vai se arrepender de uma forma muito, muito dura lá na frente. Porque hoje saiu uma estatística agora, eu só não me recordo, mas o índice de crianças que já de alguma forma foram assediadas na internet é altíssimo. Então você parta para ação agora, vá olhar o telefone do seu filho, acompanhe. Se você encontrou algo estranho, alguma conversa estranha, procure a polícia, não delete, não apague, porque é uma rede de pedofilia, eles ficam trabalhando em cima de várias crianças. Se você não ajudar a polícia precisa parar essas pessoas. Nós precisamos expor essas pessoas para que cada vez mais os pais tenham conhecimento da loucura que nós estamos vivendo hoje. Eu tenho feito um trabalho com vídeos diários na internet de orientações de prevenção. Eu abordo um tema às vezes de várias formas possíveis para que haja uma adesão grande disso aí, porque eu trabalho hoje fazendo prisões de abusadores sexuais de crianças no interior, e 90% dos abusos que tem no interior do Amazonas são dentro da família. É pai, é mãe, é tio, padrasto, irmão. Mas além desse problema, dessa mazela que já existe, dessa tara em criança, existe os abusos no âmbito digital. E não pense que não sai do âmbito digital, não. Isso tem acontecido vários casos, que é marcado encontro em shopping, é marcado encontro final, na hora final da escola. Então, assim, é uma verdadeira loucura. Busque informação. Se eu puder divulgar minha rede aqui. Pode, claro. O meu @ do Instagram, Facebook é Delegado Paulo Mavinier. Pode digitar Delegado Paulo, que já vai aparecer. Olhe lá, hoje a gente postou um vídeo sobre o ECA Digital, um vídeo muito interessante, para que você conheça como é que está a vida digital do teu filho hoje. Só entendendo o que está acontecendo, você vai saber proteger. Delegado, a gente já está quase no finzinho do programa, mas eu preciso lhe perguntar, quando a situação de crime, por exemplo, é identificada, qual é o caminho correto, a quem a gente pode recorrer, como denunciar? O senhor falou aí da situação nos municípios do interior aqui do Amazonas, a gente sabe que a gente enfrenta problemas logísticos, mas diariamente o senhor está aí nas ruas, tem tentado acompanhar realmente a situação em todos os 62 municípios do nosso estado. Como é que faz se eu identifiquei que meu filho está passando por qualquer tipo de problema relacionado a esses abusos, a situação de violência virtual? Como é que eu posso recorrer? Bom, você pode procurar aqui em Manaus a DERC, que é a Delegacia de Crimes Cibernéticos, onde o delegado é o Dr. Henrique Brasil, que tem um conhecimento profundo do assunto. Você pode procurar no interior do Amazonas, até os DIPs de área, eles têm hoje conhecimento técnico para trabalhar nesse segmento. Nos DIPs do interior, por exemplo, nas DEPs, na Delegacia de Proteção, os 11 municípios hoje do interior que tem as DEPs, aonde não tem DEP, tem a DIP. Você tem canais de denúncia como o 181, o 197, que é o canal da Polícia Civil. Nós vamos te orientar, nós vamos te dar um direcionamento. Não passe pano para pedófilo abusador. A gente precisa botar essa raça toda na cadeia. Todo dia a gente está prendendo um abusador de criança no interior do Amazonas. Todo dia é 1 ou 2 caindo. E são as situações mais bizarras possíveis. A gente tem que varrer esses pedófilos de todo o nosso estado, proteger verdadeiramente a infância das nossas crianças. Sempre foi feito um trabalho belíssimo na capital, mas o interior ficava para segundo plano. E agora nós viramos o jogo e o interior superou a capital em prisões de abusadores de 2025. Nós tivemos 270 abusadores, 270 crianças que nós libertamos da mão desses criminosos malditos. Para mim, quem mexe com criança não tem jeito, tem que apodrecer na cadeia. Eu não meço esforços para combater esse tipo de crime. Para mim, eu já combati droga durante 7 anos como diretor do DENAC, mas esse da criança é um negócio que me motiva todo dia a sair de casa e combater e encher a cadeia de pedófilo abusador. E em nome de toda a sociedade, né, Kennedy, a gente agradece realmente pelo belíssimo trabalho que o senhor vem fazendo aí à frente do departamento, né, de polícia do interior. Exatamente. Muito obrigado
obrigado pela entrevista, Eu delegado. que agradeço a oportunidade. Não esqueça, o delegado Paulo Mavinier pode seguir no Instagram, comente e compartilhe os vídeos, principalmente nos grupos de escola. Muito obrigado, delegado Paulo Mavinier, diretor do Departamento de Polícia do Interior. Você está ouvindo 18 horas. Na manhã desta quarta-feira aconteceu o lançamento da pedra fundamental do primeiro hospital municipal de Manaus, na zona oeste de Manaus. E essa obra ela marca um avanço importante na infraestrutura de saúde da capital. Essa proposta, Kennedson Paes, busca ampliar o atendimento e dar mais agilidade em procedimentos de cirurgia, facilitando o acesso da população aos serviços de saúde. O repórter André Meirelles esteve por lá e traz pra gente todos os detalhes. O lançamento da pedra fundamental do primeiro hospital municipal dia aconteceu aqui na Avenida Desembargador João Machado, no bairro Planalto, no Parque Mosaico, na zona oeste da capital amazonense. A promessa do hospital é desafogar filas de procedimentos e cirurgias, como explica o prefeito de Manaus, Davi Almeida. Depois de 356 anos, Manaus vai ter um hospital público municipal dia. De hoje a 15 meses, nesse lugar, nós já estaremos fazendo cirurgias, salvando vidas, a questão da regulação do CISREG, as cirurgias de hérnia, de vesícula, catarata, cirurgias de pele, câncer de pele, exames de colonoscopia, endoscopia, todos esses tipos de exames serão feitos aqui dentro desse hospital, que vai ajudar muito na média complexidade. O prefeito também explicou como que vai funcionar a estrutura do hospital. Olha, aqui é a questão da regulação, Você sabe que nós temos a fila do CISREG, onde as pessoas se inscrevem para fazer uma consulta, uma cirurgia, e é isso que esse hospital vai funcionar, dando a essas pessoas a oportunidade de saírem dessa espera, dessa fila, que às vezes demora anos e as pessoas acabam perdendo a vida, e nós vamos ajudar a salvar essas vidas aqui nesse hospital. A expectativa é que o hospital ajude com um novo sistema e a desafogar a fila de espera. A gente segue acompanhando a data definida para a construção do hospital. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Economia. Vamos agora de indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou em queda de 0,80%, cotado aos R$ 5,21. O euro fechou em queda de 0,90% aos R$ 6,03. O Bitcoin fechou em alta de 0,95% aos R$ 369.205. E o Ibovespa fechou em alta de 1,88% aos 185.931 pontos. 18 horas. O Polo Industrial de Manaus começou 2026 com um faturamento bilionário. Só em janeiro foram mais de 18 bilhões de reais. A gente vai saber agora os detalhes com a repórter Odineia Araújo. Odineia, esse resultado mostra que as indústrias amazonenses começaram o ano melhor do que ano passado? Conta pra gente. Pode-se dizer sim. Janeiro desse ano faturou quase 7% a mais que janeiro do ano passado. E o Polo Industrial de Manaus começou 2026 com números de encher os olhos. Foram quase 18 bilhões e 300 milhões faturados só em janeiro. Em dólar, o avanço também aparece, mostrando que a indústria local segue forte. Mas quando a gente olha além dos bilhões, a realidade não é tão animadora assim. O número de empregos ficou praticamente parado, mas de 129 mil trabalhadores, com um saldo tímido de pouco mais de 500 novas vagas, ou seja, fatura mais, mas emprega quase que o mesmo dos anos anteriores, Independentemente de qualquer coisa, a Zona Franca de Manaus teve crescimento sólido nesse começo de ano, segundo o superintendente da Suframa, Leopoldo Montenegro. Uma ótima notícia para a Zona Franca de Manaus. Os números de 2026 demonstram a estabilidade do polo industrial de Manaus. Em faturamento, a Zona Franca de Manaus em janeiro atingiu 18,28 bilhões de reais, com 529 empresas informantes e com 130 mil postos de trabalho. Isso reafirma o compromisso da Suframa com a Zona Franca de Manaus, com o Ministério da Indústria, Comércio e Serviços e com a nossa bancada
bancada federal. Bom, a Suframa também comemora as exportações que dispararam em janeiro com crescimento de mais de 40%, puxadas principalmente pelo setor de duas rodas, que lidera o faturamento. Produtos como motos, TVs e ar-condicionado continuam dominando a produção aqui no Amazonas. Volto com vocês. 18 horas. Trânsito. 18 horas e 59 minutinhos, Kennedson Paes. Vamos saber como está o trânsito nesse momento. E aí, André Meirelles, deu uma aliviada ou o trânsito continua pesado? Deu uma aliviada aqui na Avenida Brasil, naquele trecho que vai desde o começo até as proximidades da Prefeitura de Manaus. Caótico, agora deu mais uma folguinha aí, só que mais lá na frente, na Avenida Brasil, ainda nesse sentido que a gente fala, volta para casa, sentido centro-bairro, ali nas proximidades do Hospital da Criança, no conjunto Ayapuá, ali onde está sendo feita as obras do viaduto Passarão. Por esse trecho aí o trânsito segue carregado ali por esse local. Volto com vocês. Vamos agora direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. É no mínimo estarrecedor o quadro da violência sexual no Brasil apontado hoje pelo IBGE. 1/4 dos estudantes adolescentes do país já sofreu alguma situação de violência sexual. Foram mais de 2,2 milhões de vítimas de assédio e 1,1 milhão de relações forçadas. Em relação a 2019, o último ano em que a pesquisa foi feita, o percentual de meninas que relataram essas violências aumentou 5,9 pontos percentuais. O IBGE destaca que 11,7% das estudantes entrevistadas contaram que foram forçadas ou intimidadas para se submeterem a relações sexuais. Apesar da proporção de meninas violentadas ser, em média, o dobro de meninos, estudantes de ambos os gêneros relataram situações de abuso. Entre aquelas meninas forçadas à relação sexual, a maioria, sendo 66,2%, tinha 13 anos ou menos quando sofreu a violência, e a grande maioria foi violentada por pessoas do círculo íntimo, incluindo familiares, pais, padrastos, namorados e amigos. Os números mostram que hoje, no país, é preciso fazer muito mais do que contra os abusadores sexuais, para garantir um ambiente minimamente seguro para jovens e as mulheres, de uma forma geral. O Brasil não pode nem deve conviver com essa situação, ou não haverá futuro nem esperança. 18 horas. Muito boa noite, Nathalie Moraes. Boa noite a você que nos acompanha até aqui e boa noite para uma pessoa especial, né, Nath? É isso mesmo, Kennedson Paes. Um feliz aniversário para o meu paizão Carlos Kleber, que está completando mais um ano de vida nesse dia 25 de março. Feliz aniversário, pai. Uma boa noite para todos vocês. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.